Olá, eu sou Mário Quirino e o tema que eu escolhi hoje para falar com vocês é comunicação. Quantas pessoas me procuram nos treinamentos, principalmente na formação de PNL no Practitioner, para ajudá-los a melhorar a sua comunicação? Quantas vezes você quis falar algo e teve dificuldade ou foi mal compreendido? Quantas vezes um casal tem problemas sérios no relacionamento quando a comunicação não é assertiva? E sem falar os pais ou a mãe que quer ali ajudar um filho e não consegue, simplesmente pelo fato de não saber comunicar de forma correta. E é isso que eu vou tratar no tema aqui hoje. Comunicação. Como ela ser assertiva, como você ter uma comunicação muito melhor do que você está tendo. Bom, um dos temas que a programação neurolinguística trabalha é a comunicação assertiva ou a comunicação transformacional. Mas não é isso que eu quero tratar aqui hoje, né? Tem muitas coisas no nosso vocabulário que pode ser melhorado. Por exemplo, a palavra não. A palavra não, ela não é processada no seu cérebro. Por exemplo, uma brincadeira simples que a gente faz é não pense em uma maçã. E aí a pessoa começa a pensar na maçã. Por exemplo, você chega para o seu filho, filho, não esqueça a toalha no sofá, não esqueça a toalha na cama. Então o que acontece? Mais do que o vocabulário transformacional, que é uma comunicação, um vocabulário mais assertivo, como por exemplo, eu queria ganhar dinheiro, você queria ou quer, né? Eu queria emagrecer. São esses padrões que muitas vezes nos atrapalha em chegar no nosso objetivo. Mas mais do que isso, o que eu quero falar é de uma comunicação não somente assertiva, mas de uma comunicação que aproxima as pessoas. Nós temos, primeiramente, padrão de julgar as pessoas. Muitas vezes a gente não quer escutar a história, o que está por detrás daquela pessoa. Por exemplo, uma mãe que está nervosa, ou um pai que está nervoso, chega, o filho está dentro do quarto escutando um fone de ouvido, ele já vai brigando mais uma vez, ele está escutando aquelas músicas, ao invés de chegar, filho, o que você está escutando? Eu quero saber que música, que estilo de música que você está ouvindo e saber entender o mundo do filho. Gente, hoje, em 10 anos, o universo ele fica muito distante, o mundo está em evolução e é importante a gente entender o lado da outra pessoa. Por exemplo, um casal que muitas vezes a gente quer o que? Rotular as pessoas devem agir dessa forma, eu quero que fulano faça dessa forma a gente tem uma ruptura na comunicação e a gente faz uma comunicação que julga. Já parou para pensar se a tonalidade da sua voz, se ela agrada ou se ela desagrada? Já percebeu o seu não verbal? Às vezes você quer falar apontando o dedo, você fica enrijecido quando você está falando, mesmo que fale baixo. Qual é a impressão da sua comunicação não verbal para a pessoa? E a comunicação é uma das coisas mais simples, mas também mais delicadas para a gente dar um salto aí, né, na sua forma de comunicar. Por exemplo, quantas vezes no treinamento claro, eu também julgo, né? Eu falo que as pessoas têm a mania de julgar e eu também julgo. Quantas vezes no treinamento eu julguei uma pessoa, mas quando no treinamento a gente começa a entender a história da pessoa, eu já quebrei a cara. Graças a Deus eu falo que eu quebrei a cara várias vezes, porque eu começo a entender um pouco desse processo da comunicação verbal, não verbal e principalmente do comportamento da pessoa. E é claro que isso me ajuda a cada vez julgar menos, né? Eu lembro de uma história de uma menina que estava totalmente fechada e a questão dela é que ela, com 4 anos de idade, ela viu e presenciou o irmão de 2 anos ser atropelado pelo pai. Perceba como essa menina se fechou, perceba a dor dessa menina e a família que teve várias dificuldades, né, porque perdeu, imagina a mãe daquele irmão que viu o filho ser atropelado pelo pai, o casamento quase que arruína, aquela menina foi praticamente criada com medo e de uma família quase que se desfez. Então, quando eu entendi a história dela, eu comecei a não julgá-la e principalmente eu tive compaixão. E é claro que a gente não precisa de uma situação dessa para entender o lado do outro, né? Você não precisa ser um treinador de programação neurolinguística para entender que existe algo por detrás daquela pessoa. E é isso que eu quero chamar a atenção. Não somente entender o lado do outro,
mas a gente saber como se comunicar. Tem uma história que eu gosto muito, eu conto muito no Practice, na nossa formação, que é o seguinte: uma vez um cara, o cachorro estava com uma infecção intestinal. Levou-se o cachorro no veterinário e aí o veterinário falou que ele tinha que tomar um antibiótico líquido, né? E aí aquele cara, beleza, de 8 a 8 horas tinha que ministrar aquele remédio no cachorro. Então ele pegou o cachorrinho dele, um cachorro pequeno, colocou ele no colo e ministrou o remédio na garganta do cachorro. O cachorro achando ruim, tudo bem. Passou um pouquinho, aquele cara foi pegar de novo o cachorro, né? E aí o cachorro já estava mais resistente, mas ele pegou o cachorro e ministrou o antibiótico. Aquele cachorro precisava do antibiótico para curar a infecção. E aquele cachorro mais resistente foi lá, tomou o antibiótico mais uma vez. Na terceira vez, aquele cachorro fugiu do dono dele. Ele não queria mais aquele antibiótico. E o dono foi lá, correu atrás, pegou o cachorro de novo e colocou. Na terceira vez, gente, o cachorro já estava no vizinho. Foi aquela peleja, foi atrás do cachorro, pegou ele de novo, brigando, foi lá e o cachorro mordeu o dedo do dono. Foi cachorro para um lado, foi remédio para o outro, caiu a seringa no chão e o remédio esparramou pelo chão todo. Até que o cachorro foi lá e lambeu aquele remédio. O cachorro até gostava do remédio, ele só não gostava da forma que estava sendo aplicada. Perceba isso na sua comunicação. Às vezes o que você quer é o bem do outro, mas a forma que você está comunicando, né, não está sendo assertiva. Fala-se hoje muito da comunicação não violenta, né? O que é essa comunicação não violenta? É você chegar perto do seu filho, né, e abaixar-se da altura dele e conversar olho no olho. É você diminuir o seu tom de voz e buscar de forma muito respeitosa entender o lado do outro. A forma diferente disso é o que nós estamos vendo hoje nas famílias. Eu falo que está tendo famílias, né? É um do lado de lá, é o outro filho no quarto, é o marido na sala, é a esposa ou a outra filha em outro cômodo. Então, a forma de não saber dialogar, né, é uma forma de muitas vezes separar a família dentro de casa. E a gente pode também transferir isso para o trabalho. A gente tem que entender como o outro funciona, né? Como é que o outro funciona? Tem pessoas que gostam de trabalhar sob pressão. Tem outras pessoas que não gostam de trabalhar por pressão, ela prefere trabalhar de forma antecipada. E um líder, ele tem que saber como é que é o canal de comunicação do outro, né? É igual combustível, tem carro que funciona no diesel, tem carro que funciona no álcool, tem carro que funciona na bateria, tem carro que funciona na gasolina. Qual é o combustível do seu colaborador? Como é que ele gosta de ser tratado? Se você quer não somente o braço do seu colaborador, se você quer trabalhar de uma forma sistêmica, o que é forma sistêmica? É você ter o braço do colaborador, a mente do colaborador e o coração do colaborador. Você tem que saber comunicar de forma eficiente. E isso é uma pesquisa que você vai ter que fazer a partir de agora. Primeiro, a nossa comunicação era de forma inconsciente. Então traga isso para o seu consciente. Peça feedback e busque observar como as pessoas gostam de ser tratadas e como as pessoas gostam de estabelecer uma comunicação. E uma comunicação empática é aquela que o comunicador ele é uma pessoa sensível e é uma pessoa que percebe isso. Então o primeiro ponto é você trazer a sua comunicação de forma consciente e, claro, ter essa percepção do outro, né? Como é que eu gosto de ser tratado? Como é que eu gosto de comunicar? Como é que eu comunico com a minha esposa? Como é que eu comunico com o meu filho para eu trazer eles perto de mim, para conquistar o coração, a mente das pessoas em minha volta? Comunicação é um assunto simples, mas para mim é uma ferramenta e uma oportunidade de aproximar. Eu falo que a comunicação, ela aproxima, ela começa uma guerra ou ela também pode terminar uma guerra. Comunicação não somente a verbal, mas também a não verbal. E principalmente, eu falo que São Francisco de Assis, ele tinha uma máxima, né? Que uma vez ele foi pregar numa região muito pobre, né? Ele deixou a vida para ajudar os pobres.
e levou uma pessoa com ele. Vou ali pregar, vamos comigo, vamos. E ele ficou ali somente com a presença dele. Ele ficou observando, ele olhava as pessoas, ele escutava as pessoas, até que o amigo dele falou: você não vai pregar? Ele falou assim: às vezes a gente não precisa pregar com palavras, muitas vezes a gente também prega com ação, com a atenção, com o acolhimento. Perceba que a sua comunicação é muito mais do que você fala. Um forte abraço, tomara que essa dica possa ajudar você como líder, como marido, como esposa, como filho, como ser humano, que entenda o processo do outro, ter compaixão pelo próximo. O que é compaixão? Compaixão é a paixão de Cristo que eles falam, é a dor de Cristo, é você entender a dor das pessoas. Cada pessoa, cada ser humano é único e ele tem a sua vida, a sua atmosfera pessoal, e isso merece o nosso entendimento. Então, que a gente consiga ter uma comunicação muito mais eficaz, que a gente una mais do que separe com a nossa forma de verbalizar e comunicar. Um forte abraço. E se esse vídeo fez algum sentido para você, se ele te ajudou a você expandir o seu universo de como se comunicar, então compartilhe, dê o like, estamos juntos nesse canal.